Oi, quero falar hoje sobre a minha história de amor. Eu sou assim, eu era pequena e minha mãe tinha uma colcha na cama dela, que ela sempre gostava de colocar, que tinha uns desenhos de uns chineses, umas chinesas lá. E toda vez que eu entrava no quarto dela, eu era pequena, deveria ter uns 5, 6 anos por aí, eu gostava de ver aquela colcha. E eu ficava impressionada com aqueles desenhos chineses lá. E eu comecei a gostar de tudo quanto é coisa oriental. E depois de que eu ficava observando aquela coxa, eu ia para o espelho e ficava puxando meus olhos para poder, assim, imaginar como se eu tivesse os olhos chineses, os olhos puxados. E eu ficava admirando muito tempo. E aquilo ficou ali na minha cabeça. Eu lembro muito bem disso. E o tempo foi passando, e eu cresci e comecei ainda a gostar de coisas oriental. E eu falo para você, aquilo que você tá na sua mente, você cria a realidade. E eu ficava lembrando daquilo com muito carinho, com muito amor. E então a primeira pessoa que apareceu na minha vida oriental foi um professor meu, do pré-vestibular na época, que ele era professor de física e ele era chinês. E quando eu bati o olho nele e ele bateu o olho em mim, houve uma química assim entre nós e eu apaixonei por ele e ele por mim. E a gente começou a namorar. E eu estava muito feliz, porque hoje eu entendo que eu atraí aquele tipo de pessoa, porque eu já estava focando aquilo que você coloca o foco, aquilo que vem para sua vida. E então, que ele teve que ir para os Estados Unidos, para a Califórnia, para fazer o seu doutorado, mas a família dele não queria misturar as raças. Geralmente os chineses não gostam muito de misturar com raça nenhuma. E a gente namorou meio que escondido. E ele foi fazer doutorado e disse que ia voltar. Eu acreditei. Fiquei aguardando, fiquei esperando, mas ele não mandava nenhuma carta, não comunicava comigo. E eu fiquei ali, só acreditando no que ele falou, sabe? Então, fiquei muito tempo esperando, não queria namorar com ninguém. Não tinha interesse em ninguém. E eu acreditei muito nele. Só que ele não voltou. Por um acaso, que quando eu pensei demais nele, eu encontrei com ele, tipo, sem querer, que eu estava voltando de um médico, e eu passei numa lanchonete para tomar um refrigerante. E ele estava nessa lanchonete. E essa lanchonete era do pai dele. E eu nem sabia disso. E então foi ali que eu ouvi e perguntei para ele por que ele não me escreveu, por que ele não voltou para mim, o que tinha acontecido, né? Então ele falou que não deu e que não era para eu aparecer ali porque os pais dele não gostavam. Mas depois nós marcamos de encontramos, mas ele disse que ele já tinha se casado. E foi uma decepção para mim. Mas eu não desisti de uma pessoa oriental. Eu bati naquela tecla, queria um homem oriental. Então eu arrumei uma foto, tipo uma figura de revista, onde tinha uma criança oriental ali. E eu falei, essa criança vai ser minha, eu vou ter uma criança assim. E nessa foto tinha também uma criança lourinha e uma criança moreninha. E a minha irmã disse, a lourinha é a minha criança que eu vou ter, que eu vou casar com alemão ou vou casar com suíço. E a outra disse, que esse moreninho aí é o meu filho que eu vou ter. Porque ela já estava apaixonada por um cara assim. E elas tiveram esses filhos com esses homens também. Eu quero falar aqui só do meu caso. E então eu foquei que eu ia ter uma criança oriental. Eu não coloquei para o universo como é que eu queria essa pessoa. Eu só falei que podia ser coreano, chinês ou japonês, não importa. Eu queria casar com homem oriental. E coloquei lá o perfil de homem que eu queria. E então eu encontrei o meu marido. Quando, assim, na época foi por correspondência, na época não tinha internet,
E ele escreveu para um jornal e eu estava de olho no jornal de correspondência sentimental. Foi até indicação da minha irmã. E eu vi ali ele mandando uma mensagem que queria um relacionamento sério. Então eu escrevi para ele e ele me respondeu e encontrou comigo. Com um mês de namoro, a gente ficou noivo. E com um mês de noivado, a gente se casou. Então estamos casados até hoje, 38 anos de casado. Fez um ano passado. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando você colocar no seu coração uma pessoa que você quer para casar, você coloca todos os detalhes. Se a pessoa gosta de animal, se a pessoa gosta de criança, qual é o tipo de profissão que você quer que a pessoa tenha, se a pessoa gosta de viajar com você, se a pessoa é liberal, se deixa você sair sozinho, se não deixa, se respeita. Coloque tudo. Eu coloquei o básico. Depois foi aparecendo as coisas que eu não tinha colocado. Então é importante você focar e detalhar do jeito que você quer o seu parceiro, sua parceira para namorar, para casar. Importante você colocar que você quer respeito. Porque não adianta só amar, encontrar a pessoa que te ama e ela não te respeitar. Não é uma pessoa bem resolvida. E quero falar aqui para você o seguinte, que antes de você namorar com alguém, é importante você cuidar do seu coração. Não ficar aquela com feridas abertas, porque você vai levar para o novo relacionamento. É perigoso você não estar bem resolvido e depois projetar toda a sua ferida naquela pessoa lá e o relacionamento não dá certo. Porque também você atrai aquilo que você é. Se você é uma pessoa insegura, indecisa, baixa estima, se você tem complexo de rejeição, se você foi abusado, como que você foi e que você não tratou, isso tudo você vai encontrar uma pessoa igualmente assim. E aí você vai ter problemas, porque você já tem a ferida aberta e vai encontrar outra pessoa com ferida aberta. E os relacionamentos, às vezes, vai ser um relacionamento muito ruim, de abuso. Então, eu digo para você que quando colocar todos os detalhes, você pode colocar a cor da pessoa, a cor dos olhos, o cabelo, a profissão, se a pessoa é rica, se a pessoa não precisa ser rica, mas é uma pessoa bacana, uma pessoa que gosta de trabalhar, que é a pessoa que corre atrás, que é a pessoa que não fica assim passivo, porque tem gente passiva, espera as coisas acontecer. Coloca todos os detalhes, mas é importante você cuidar do seu coração antes desse relacionamento acontecer. Porque depois do vamos ver, sabe? Depois da lua de mel, depois de você tá aquele encantamento por aquela pessoa, você vai voltar até a rotina normal e vai aparecer os problemas. E se aqueles problemas forem os mesmos que você viveu, você vai ter muita dificuldade de ter um relacionamento bacana, porque você vai atrair sim aquela pessoa que você desenhou, aquela pessoa que você colocou na sua mente, na sua visão, na sua imaginação, mas vai junto toda a emoção que você tem. Toda aquela emoção não tratada vai junto, o pacote completo, e você vai encontrar uma pessoa exatamente como você é. Então eu digo, resolva primeiro a sua vida. Resolva seus traumas, sua rejeição, resolva tudo. Para que quando essa pessoa vier na sua vida, seja assim um relacionamento melhor, duradouro. Eu não fiquei colocando na minha visão a imagem do outro, a foto do outro que eu namorei. Mas eu coloquei apenas uma foto de uma criança que representava o tipo de pessoa que eu queria casar, o tipo de filho que eu queria ter. Por que eu fiz isso? Porque eu não fiquei querendo colocar a foto do homem que eu amei, se eu vou, assim, viver querendo alguém que não me quer. Pensa bem. Isso é você mendigar, sabe? Demais você colocar a foto daquela pessoa que você namorou, que você gostou, e querer que aquela pessoa volte para você. Ah, isso eu não fiz, não. E hoje eu te digo que eu estou muito melhor assim neste relacionamento. Um grande abraço para você.